Você já se perguntou se existe uma solução real e duradoura para os problemas que o afligem dia após dia? Muitas vezes carregamos preocupações que parecem não ter fim. Sentimos solidão ou falta de direção e esquecemos que existe uma fonte inabalável de ajuda: Deus. Neste vídeo, vamos descobrir como a soberania do Pai, seu caráter imutável e o poder da oração podem se tornar o caminho mais sólido para superar qualquer obstáculo. Desde aprender a entregar o controle e deixar o medo para trás, até cultivar a humildade e a gratidão, cada sessão deste estudo irá guiá-lo a confiar plenamente nele e a encontrar soluções mesmo nas situações que parecem impossíveis. Antes de nos aprofundarmos nesses princípios, quero convidá-lo a proclamar algo muito importante. Hoje, renuncio à ansiedade e coloco toda a minha confiança em Deus. Creio de todo o coração que Ele tem o poder para me livrar de cada problema. Faça dessa declaração o seu ponto de partida e prepare seu espírito para experimentar a paz e a alegria que só Deus pode lhe dar. Vamos começar. Número 1. Reconhecendo a soberania de Deus. Você já parou para pensar no que realmente significa que Deus seja soberano? Veja bem, não estamos falando de alguém que simplesmente tem autoridade. Estamos falando de um Deus que criou tudo o que você vê, desde as estrelas no céu até o pulsar do seu coração. Isaías 45, versículo 5, nos lembra disso com clareza quando diz: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. É como se o próprio Criador estivesse dizendo: Eu sou o único que tem o controle absoluto de tudo e posso sustentá-lo, mesmo quando você não me reconhece. Essa afirmação elimina qualquer ideia de concorrência divina ou de forças que possam igualar seu poder. Agora você pode estar se perguntando: se Deus é tão soberano, qual é o papel do meu livre-arbítrio? Deixe-me dizer que a soberania de Deus não cancela sua capacidade de escolha. Pelo contrário, ela a garante. Ele lhe deu a liberdade de tomar decisões, mas isso não significa que seu plano falha quando as coisas ficam difíceis. A Bíblia nos mostra repetidamente como Deus permite que seus filhos sigam seus próprios caminhos, mas no final, seu propósito sempre se cumpre. Pense, por exemplo, em José, que foi vendido como escravo e acabou se tornando peça fundamental para a salvação do seu povo. Deus nunca deixou de ser soberano, mesmo quando tudo parecia fora de controle. Quando Deuteronômio 4, versículo 35 declara que o Senhor é Deus e não há outro além dele, está nos ensinando que sua mão poderosa não conhece limites. Não há circunstância que o pegue de surpresa. Você se sente sozinho ou em uma situação sem saída. Ele ainda está no trono. Essa verdade, embora às vezes possa parecer difícil de entender, é exatamente o que nos dá esperança. Pois, se Deus é realmente soberano, você pode descansar na certeza de que sua vida não está à deriva. E isso, meu amigo, nos leva a confiar plenamente em sua vontade, mesmo quando não a compreendemos completamente. Existem momentos em que a dor e a incerteza nos fazem questionar a soberania de Deus. Talvez você tenha perdido alguém querido ou enfrentado uma crise tão intensa que se perguntou: onde está esse Deus soberano agora? No entanto, a soberania de Deus não é apenas para os dias ensolarados. Ela está presente no meio da tempestade, sustentando você quando sente que não pode mais continuar. Ele não promete que você nunca enfrentará provações, mas assegura que em cada uma delas haverá um propósito. Romanos 8, versículo 28, reforça essa ideia ao afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo aquelas que não compreendemos de imediato. Na sua soberania, Deus pode transformar cada obstáculo para moldar seu caráter, torná-lo mais sensível às necessidades dos outros e, acima de tudo, aproximá-lo mais dele. Seu sofrimento não passa despercebido aos olhos de Deus, nem suas lágrimas são ignoradas.
É aí que nossa resposta à sua soberania faz toda a diferença. Podemos nos afastar com amargura ou nos aproximar com humildade, reconhecendo que Ele vê muito além do que nossos olhos são capazes de enxergar. Quando reconhecemos sua soberania, nossa resposta natural é a adoração. Um profundo sentimento de reverência que nasce do entendimento de que estamos diante de alguém muito maior do que qualquer crise. Confie que Ele cuida de você com a mesma atenção com que projetou o universo. Ninguém mais tem o poder e a autoridade para sustentar tudo e, ao mesmo tempo, tocar seu coração de maneira tão pessoal. Então, se um dia você se perguntar como resolver 100% dos seus problemas, lembre-se de que a base está em crer e confiar de todo o coração nesse Deus soberano. Não se trata de anular suas decisões ou viver sem esforço, mas de descansar na sua autoridade suprema. Ele sabe o que faz, e quando você deixa de carregar o peso de resolver tudo com suas próprias forças, descobre que seu controle absoluto é a verdadeira fonte de paz. Com essa convicção, cada dificuldade se transforma em uma oportunidade para se aproximar do Pai e perceber que, em meio à tempestade, sua soberania continua sendo a solução definitiva. Número 2. Confiança no seu caráter. Você sabia que existe uma constante neste mundo cheio de caos e mudanças? Sim, é o caráter de Deus. Deixe-me dizer algo. Enquanto tudo ao nosso redor parece mudar, nossas emoções, nossas circunstâncias, até mesmo as pessoas que amamos, Deus permanece o mesmo. Veja o que diz o Salmo 36, versículo 5. Senhor, até os céus chega a tua misericórdia, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Isso não é apenas uma poesia bonita, é uma verdade que sustenta nossas vidas. Sua misericórdia e fidelidade são infinitas, tão vastas e profundas que não há maneira de medi-las. Vamos falar primeiro sobre a misericórdia de Deus. Você já sentiu que não merecia algo bom, mas mesmo assim recebeu? Isso é misericórdia. É a compaixão de Deus diante da nossa fragilidade, o seu amor imerecido, que não se baseia em quem somos, mas em quem Ele é. E o mais lindo é que essa misericórdia nunca acaba. Lamentações 3, versículo 22, expressa isso de uma forma que me arrepia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A cada dia, Deus nos dá um recomeço, uma nova oportunidade, como um amanhecer que nunca falha. Agora, sua fidelidade. Isso é o que realmente nos dá segurança. Quantas vezes fomos traídos ou decepcionados por alguém? Talvez até por nós mesmos, mas Deus não é como nós. Ele é constante, inabalável. Quando promete algo, Ele cumpre. Quando diz que estará conosco, não há tempestade que o faça recuar. Essa fidelidade, descrita como chegando até as nuvens, nos garante que, não importa o quão alto ou distante estejamos, Ele continua sendo o mesmo. E aqui está o ponto central. Deus não muda. Seu caráter é imutável. O que Ele foi ontem, Ele é hoje e continuará sendo amanhã. Você entende o que isso significa? Que você pode confiar nele em qualquer circunstância. Você tem medo do futuro? Deus já está lá. Você está enfrentando uma prova difícil? Ele continua sendo fiel. Seu caráter não depende das nossas emoções ou das nossas falhas. Ele é o mesmo Deus que sustentou Abraão quando lhe pediu para deixar sua terra, o mesmo que esteve com Davi em meio ao perigo, e o mesmo que levantou José da escravidão para torná-lo um grande líder. Em um mundo tão instável, a imutabilidade de Deus é a nossa rocha firme. Você pode se agarrar a essa verdade quando tudo ao seu redor parecer desmoronar. E isso não é apenas teoria, tem uma aplicação prática no nosso dia a dia. Imagine que você está enfrentando uma situação aparentemente impossível de resolver. Talvez seja um problema financeiro, uma doença ou um conflito familiar. O que você faz? Você lembra a si mesmo que Deus é fiel, que suas promessas são reais.
Ele disse que nunca te deixaria nem te abandonaria. Então, em vez de permitir que o medo te paralise, você decide confiar. Você dá um passo de fé, não porque tem tudo resolvido, mas porque sabe quem está ao seu lado. E aqui está algo poderoso. A confiança no caráter de Deus cresce com a experiência. Cada vez que você vê como Ele opera em sua vida, essa confiança se fortalece. É como construir um muro, tijolo por tijolo. Um dia você se lembra de como Ele proveu quando você não sabia como pagar suas contas. Em outro dia, você recorda como Ele te deu paz em meio à dor. E assim, pouco a pouco, sua fé se torna inabalável. Deixe-me terminar com isso. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, lembre-se de que Deus continua sendo Deus. Seu caráter imutável é a solução definitiva para a nossa instabilidade. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa confiar nele. Sua misericórdia te cobre. Sua fidelidade te sustenta e sua imutabilidade te dá a certeza de que, aconteça o que acontecer, Ele nunca mudará. E não é exatamente isso que todos nós ansiamos? Um fundamento sólido sobre o qual possamos construir nossas vidas. Deus é esse fundamento, confie nele. Número 3. Entregando o controle. Deixe-me te perguntar algo. Quantas vezes você já tentou controlar tudo em sua vida? Desde os pequenos detalhes, como garantir que o seu dia seja perfeito, até as grandes decisões, como seus planos para o futuro. E o que acontece quando algo não sai como você esperava? Aquela sensação de frustração, de ansiedade, é desgastante, não é? Mas aqui está a verdade que precisamos lembrar. Nunca fomos projetados para carregar esse peso. Provérbios 16, versículo 3, nos ensina: entrega ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. E perceba bem, entregar não significa apenas pedir permissão para fazer as coisas do seu jeito. Significa soltar as rédeas, confiar e colocar suas decisões, preocupações e sonhos nas mãos dele. Agora, isso não quer dizer que você deve parar de planejar ou ignorar suas responsabilidades. Planejar é sábio, mas querer controlar os resultados é onde caímos na armadilha. É aquela falsa ideia de que, se fizermos tudo perfeitamente, tudo estará sob nosso controle. Mas a realidade é que há tantas coisas que fogem do nosso alcance. Mateus 6, versículo 27, diz de forma bem clara: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? É como se Jesus estivesse nos perguntando: você realmente acha que se preocupar vai mudar alguma coisa? Não se trata de se render ao caos, mas sim de entregar o controle a quem tem o poder real para governar todas as coisas. Jesus nos dá um exemplo perfeito disso em Mateus 6, versículo 25. Ele nos ensina a não nos preocuparmos com o que vamos comer, beber ou vestir, porque o nosso Pai Celestial já sabe do que precisamos. Veja os pássaros, ele nos diz. Eles não semeiam nem colhem, mas nunca lhes falta alimento. E os lírios do campo não trabalham, não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus cuida tão bem das coisas mais simples, como Ele não cuidaria de nós? Mas aqui está o segredo. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando fazemos isso, todo o resto é acrescentado. É fácil falar, mas entregar o controle a Deus nem sempre é simples. Nosso instinto humano nos leva a tentar resolver tudo sozinhos. Mas os maiores exemplos bíblicos nos ensinam o contrário. Pense em Abraão, que esteve disposto a entregar Isaque em obediência, confiando que Deus sabia o que estava fazendo. Ou em Jesus, no Getsêmani, dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua. Em ambos os casos, vemos que abrir mão do controle não significa desistir, mas sim confiar nas mãos certas. E o que ganhamos quando fazemos isso? A paz. Aquela paz que Filipenses 4, versículo 7, descreve como a paz que excede todo o entendimento. Porque quando paramos de lutar para controlar o incontrolável, algo maravilhoso acontece. Nos libertamos.
A ansiedade e o estresse começam a se dissipar porque finalmente entendemos que Deus está no controle. E não apenas isso, mas que Ele é um Pai amoroso, que sempre quer o melhor para nós. Então, como colocar isso em prática? Comece com algo simples: oração. Fale com Deus como se estivesse conversando com um amigo próximo. Diga a Ele o que te preocupa, o que pesa em seu coração, e peça ajuda para confiar. Depois, medite na sua palavra. Aprenda também a soltar os resultados. Faça o que está ao seu alcance com excelência, mas lembre-se de que o desfecho está nas mãos de Deus. Se não entregarmos o controle, o que nos espera é mais estresse, mais frustração e uma sensação constante de lutar contra algo que não podemos vencer. Mas quando aprendemos a entregar nossas obras ao Senhor e buscar primeiro o seu reino, tudo muda. Sua paz preenche nossos corações e nossos pensamentos se tornam mais claros. Não é isso que todos nós queremos? Poder respirar fundo e saber que tudo ficará bem, não porque temos tudo resolvido, mas porque Deus tem. Então, da próxima vez que você sentir que as coisas estão saindo do controle, lembre-se disto. Você não precisa ter tudo sob seu comando. Só precisa confiar em quem tem o verdadeiro poder. Solte as rédeas, entregue o controle a Deus e veja como Ele não apenas transforma suas circunstâncias, mas também o seu coração. Número 4. O poder da oração. Você já se sentiu sobrecarregado por problemas que parecem não ter solução? Aqueles momentos em que você não sabe mais o que fazer quando tudo parece estar fora de controle? Deixe-me te dizer algo. É exatamente nesses momentos que a oração é o seu refúgio. Não estou falando de uma oração rápida ou de palavras repetidas sem pensar. Estou falando daquele tipo de oração que te conecta diretamente com Deus, o Criador do universo, aquele que tem o poder de transformar qualquer situação. 1 de Tessalonicenses 5, versículo 17, nos diz: orai sem cessar. Mas o que isso significa? Não se trata de ficar o dia todo de joelhos, mas sim de viver em um estado de comunhão constante com Deus, onde cada pensamento, cada suspiro é uma conversa com Ele. A oração é mais do que palavras. É a chave que abre as portas do céu. É o canal direto entre você e o Todo-Poderoso. Quando você ora, está dizendo: Deus, eu confio em Ti. Não posso fazer isso sozinho, mas sei que Tu podes. Tiago 5, versículo 16, nos lembra que a oração eficaz do justo pode muito. Isso significa que suas orações não são em vão. Elas têm poder, elas têm peso, são capazes de mudar circunstâncias, curar corações e trazer soluções onde antes não havia esperança. Mas há algo que não podemos ignorar. Tiago também fala sobre confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Às vezes, pensamos que podemos esconder nossas falhas de Deus ou até de nós mesmos, mas a confissão traz liberdade. É como tirar um peso dos ombros. Quando somos honestos com Deus e com os outros, abrimos espaço para que sua graça e poder trabalhem em nossas vidas. Além disso, quando oramos uns pelos outros, nos fortalecemos como comunidade. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Somos um corpo e nossas orações mútuas nos unem e nos curam. Pense também na importância da persistência. Jesus, em Lucas 18, nos dá o exemplo da viúva persistente que não desistiu até receber justiça. Quantas vezes oramos uma única vez e, ao não ver resultados imediatos, desistimos? Mas Deus nos chama a perseverar, a confiar que Ele está agindo, mesmo quando não vemos. Muitas vezes, os maiores milagres acontecem nos momentos de maior persistência. Se olharmos para a Bíblia, encontramos exemplos poderosos de oração. Você se lembra de Elias? Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Depois orou novamente e o céu se abriu.
Ou Daniel, que mesmo enfrentando a ameaça de ser lançado na cova dos leões, continuava orando 3 vezes ao dia. E claro, Jesus, se o próprio Filho de Deus dedicava tempo à oração, quanto mais nós deveríamos fazer isso? No Getsemani, Jesus orou com tanta intensidade que seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele sabia que a oração era sua conexão direta com o Pai, sua fonte de força e paz. Às vezes, sentimos que não temos tempo para orar, mas deixe-me perguntar: você pode se dar ao luxo de não orar? A oração não precisa ser complicada. Pode ser uma conversa simples enquanto você caminha para o trabalho, enquanto realiza suas tarefas diárias ou até mesmo deitado na cama. Não há regras rígidas, o importante é abrir o coração. Também há obstáculos que precisamos superar. A distração, a dúvida, o pecado. Esses são os inimigos da oração, mas não deixe que te impeçam. Quando sentir que sua mente está vagando, volte a focar. Se a dúvida surgir, lembre-se das promessas de Deus. Se o pecado te afastar, aproxime-se com um coração arrependido. Deus sempre está disposto a perdoar e restaurar. A oração é uma solução poderosa para a impotência e o desespero. Quando oramos, reconhecemos que não podemos fazer sozinhos. Dizemos a Deus: eu preciso de ti. E quando fazemos isso, algo incrível acontece. Deus não apenas ouve suas palavras, Ele age. Sua paz, aquela que excede todo o entendimento, começa a preencher o seu coração. Talvez a situação não mude imediatamente, mas você muda, sua perspectiva muda, sua fé cresce. Por isso, hoje eu te encorajo a fazer da oração uma parte constante da sua vida. Fale com Deus a todo momento, confesse suas falhas, ore pelos outros e nunca desista. Porque a oração não é apenas uma ferramenta, é o poder que nos conecta com o céu. Orai sem cessar. Deus está esperando para te ouvir. Número 5. A guia da palavra. Você já sentiu que está caminhando na completa escuridão? Aqueles momentos em que você não sabe para onde ir, que decisão tomar ou como enfrentar os desafios à sua frente. A vida pode parecer assim às vezes, incerta, confusa, como se estivéssemos tateando no escuro. Mas existe algo que pode iluminar o nosso caminho, algo que não apenas nos mostra o próximo passo, mas também a direção certa. O Salmo 119, versículo 105, diz de forma belíssima: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você consegue imaginar isso? Uma lâmpada que ilumina exatamente onde pisamos e, ao mesmo tempo, uma luz que clareia toda a estrada. A Bíblia é mais do que um livro antigo. Ela é a guia que precisamos para cada momento da nossa vida. Assim como uma lâmpada, ela nos mostra o próximo passo, aquele pequeno avanço que devemos dar em meio à incerteza. Mas ela também é uma luz forte, que nos permite ver o panorama geral, nos dando clareza sobre o caminho que estamos seguindo. É incrível pensar que, em meio a um mundo tão caótico, temos acesso a essa fonte de luz divina. E não para por aí. A Bíblia não apenas nos orienta, ela também nos transforma. 2 de Timóteo 3, versículo 16, nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Você percebe como isso é completo? A Bíblia nos ensina, nos convence quando estamos errados, nos corrige com amor e nos instrui na maneira certa de viver. É como se o próprio Deus estivesse segurando nossa mão, guiando-nos passo a passo rumo a uma vida que reflete seu propósito. Mas aqui está algo que eu amo. A Bíblia nos prepara para toda boa obra. Ela nos equipa com sabedoria e ferramentas para enfrentar qualquer situação. Não importa se você está diante de uma decisão difícil, um problema no trabalho ou uma crise pessoal. A palavra de Deus tem algo a dizer a você, algo que pode trazer paz, clareza e direção. Ela não é apenas um manual de instruções para a vida, mas um instrumento de transformação do coração. É essencial lembrar que a Bíblia não é apenas um livro escrito por homens. Ela é a palavra viva de Deus, inspirada pelo seu Espírito. Cada palavra, cada versículo tem um propósito.
Quando a lemos, não estamos apenas acumulando conhecimento, estamos sendo transformados de dentro para fora. E essa transformação é o que nos permite caminhar com confiança, mesmo em meio à incerteza. Talvez você esteja se perguntando: como posso aproveitar ao máximo essa guia divina? A resposta é simples, mas poderosa. Comece com um hábito diário de leitura. Você não precisa ler capítulos inteiros. Às vezes, um único versículo pode transformar o seu dia. Medite no que você leu. Deixe que essas palavras penetrem profundamente no seu coração. Memorize os versículos que mais impactam você, para que possa recordá-los nos momentos difíceis. E, acima de tudo, ore. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a entender e aplicar o que está lendo. A Bíblia também é uma fonte de respostas. Está se sentindo perdido? Busque direção em suas páginas. Está lutando contra o medo ou a ansiedade? Encontre consolo em suas promessas. Tem dúvidas sobre o propósito da sua vida? A Bíblia tem as respostas que você procura. Não importa qual seja a sua situação, a palavra de Deus tem algo a dizer a você, mas não se esqueça de algo essencial. A Bíblia não é apenas sobre informação, é sobre transformação. Quando permitimos que suas palavras nos mudem, nos tornamos pessoas diferentes. E essa transformação não afeta apenas a nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Nossa vida se torna um testemunho vivo do poder da palavra de Deus. Então, da próxima vez que você sentir que está caminhando na escuridão, lembre-se de que você tem uma lâmpada e uma luz. Abra sua Bíblia, deixe Deus falar ao seu coração e permita que sua luz guie você. Você não está sozinho nessa jornada. Deus já preparou tudo o que você precisa para caminhar com confiança. Sua palavra é sua guia segura, sua fonte de sabedoria e a luz que nunca se apaga. Número 6. O consolo do Espírito Santo. Você já se sentiu tão sozinho que parecia que ninguém poderia entender o que você estava passando? Ou talvez tenha enfrentado um momento tão difícil que nem sabia como orar, como colocar em palavras tudo o que estava dentro de você. É nesses momentos que precisamos lembrar que não estamos sozinhos, porque Deus enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, para estar sempre conosco. O próprio Jesus prometeu isso em João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não é incrível? Não estamos tentando resolver a vida sozinhos. Temos uma ajuda divina ao nosso lado. O Espírito Santo não é apenas um conceito ou uma força. Ele é uma pessoa. Alguém que habita em nós, que nos entende e que caminha ao nosso lado. No grego, a palavra paráclito se traduz como consolador, mas também significa ajudador, intercessor e advogado. Pense nisso. Quando você se sente perdido, ele é quem consola. Quando você não sabe o que fazer, ele guia. Quando você sente que não tem forças, ele intercede por você. É como ter alguém que sempre está ao seu lado, pronto para levantá-lo toda vez que você cair. Mas o Espírito Santo não apenas consola, ele também ensina. Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas. Isso significa que, quando abrimos a Bíblia e nos sentimos confusos, sem saber como aplicar suas verdades à nossa vida, o Espírito Santo está ali para nos iluminar. Ele toma as palavras e as torna vivas em nosso coração, mostrando-nos como andar em verdade e justiça. É como se ele pegasse uma lanterna e nos ajudasse a enxergar aquilo que antes estava em sombras. Além disso, o Espírito Santo tem uma função maravilhosa que muitas vezes esquecemos. Ele nos lembra das palavras de Jesus. Quantas vezes você já esteve em uma situação difícil e de repente um versículo ou um ensinamento veio à sua mente exatamente no momento certo? Isso não é coincidência, é o Espírito Santo trabalhando em você. Ele sabe exatamente o que você precisa ouvir e traz à memória as promessas de Deus, aquelas palavras que acalmam seu coração e te dão direção. Mas há algo ainda mais profundo.
Romanos 8, versículo 26, nos diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Às vezes, nem sabemos como orar. Estamos tão cansados, tão sobrecarregados, que as palavras simplesmente não saem. E nesses momentos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pense nisso. Enquanto você luta para encontrar palavras, o Espírito Santo está apresentando suas necessidades diretamente ao coração do Pai. E ele não intercede de qualquer maneira. Ele intercede conforme a perfeita vontade de Deus. Isso significa que, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Deus já está trabalhando ao seu favor. A presença do Espírito Santo não é temporária, é constante. Ele não vem e vai dependendo de como você se sente ou das circunstâncias que enfrenta. Ele está sempre com você e o seu consolo é tão real quanto o ar que você respira. Nos momentos de solidão e desânimo, quando parece que ninguém entende o que você está passando, o Espírito Santo te lembra que você não está sozinho. O consolo dele é tão pessoal, tão profundo, que preenche os vazios que nada nem ninguém pode preencher. Como podemos experimentar esse consolo na prática? Comece com a oração. Fale com ele. Diga o que você sente, o que precisa. Leia a Bíblia. Deixe que o Espírito Santo fale com você através da palavra. Busque comunhão com outros cristãos. O Espírito Santo age poderosamente quando nos unimos como corpo de Cristo. Renda-se à sua direção. Muitas vezes queremos controlar tudo, mas o Espírito Santo nos convida a confiar e descansar no fato de que Deus tem o controle. O fruto do Espírito também é uma evidência maravilhosa da sua presença em nossa vida. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Todas essas qualidades começam a se manifestar quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Isso não é algo que podemos forçar, é um resultado natural de andar com Ele. Então, se hoje você se sente sozinho, desanimado ou sobrecarregado, lembre-se, o Consolador está com você. Ele é sua direção, sua força e sua esperança. Você não precisa carregar seus problemas sozinho. O Espírito Santo está aqui para ajudá-lo, para lembrá-lo de que Deus está agindo, mesmo quando você não pode ver. Abra seu coração e deixe que Ele te console, porque na presença dele há paz, há força e há a certeza absoluta de que você nunca está sozinho. Número 7. Paciência e perseverança. Você já se sentiu frustrado porque parece que as coisas não avançam como esperava? Talvez tenha orado por algo durante semanas, meses ou até anos e ainda não viu uma resposta. Essa espera pode ser difícil, mas deixe-me dizer algo importante. Na vida cristã, a paciência não é uma opção, é uma necessidade. Hebreus 10, 36 deixa isso claro. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não se trata apenas de esperar, mas de fazê-lo da maneira correta, confiando que Deus tem o controle e que seu tempo sempre é perfeito. A paciência não é passividade. Não significa sentar-se de braços cruzados, esperando que tudo se resolva sozinho. Pelo contrário, é uma espera ativa, uma atitude que se mantém firme enquanto seguimos fazendo a vontade de Deus. É nesse processo de obedecer e confiar que nossa fé realmente é colocada à prova. Pense em Abraão, a quem Deus prometeu um filho. Passaram-se anos antes que essa promessa se cumprisse, mas Abraão permaneceu confiando que Deus era fiel. E quando finalmente nasceu Isaque, a espera valeu a pena. O mesmo acontece conosco. As promessas de Deus se cumprem, mas exigem que confiemos nele enquanto fazemos a nossa parte. Tiago 1,4 nos diz que a paciência tem uma obra completa em nós, para que sejamos perfeitos e íntegros sem que nada nos falte. Isso significa que a paciência não apenas nos prepara para receber as promessas de Deus, mas também nos transforma no processo. Cada momento de espera é uma oportunidade para crescer, para amadurecer espiritualmente, para aprender a depender mais de Deus e menos de nossas próprias forças.
É como um atleta que treina para uma competição. O esforço, a constância e a perseverança são o que lhe permitem alcançar a vitória. Mas sejamos sinceros, a espera nem sempre é fácil. Há momentos em que parece que nossas orações não estão sendo ouvidas, que Deus está em silêncio. No entanto, é precisamente nesses momentos que nossa fé se fortalece. A paciência é uma prova de confiança. Quando continuamos acreditando, mesmo quando não vemos resultados imediatos, demonstramos que confiamos mais na fidelidade de Deus do que em nossas circunstâncias. Agora, falemos da recompensa. Hebreus 10, 36, não apenas nos diz que precisamos de paciência, mas nos assegura que, ao fazermos a vontade de Deus, obteremos a promessa. Deus não esquece suas promessas. Ele é fiel para cumprir o que disse. Se olharmos para a Bíblia, veremos repetidamente como aqueles que perseveraram com paciência receberam a recompensa. José, por exemplo, passou anos na prisão antes que o plano de Deus para sua vida se cumprisse. Mas quando chegou o tempo certo, ele foi elevado a uma posição de honra. Sua paciência não foi em vão. A paciência também está estreitamente relacionada à esperança. Quando confiamos nas promessas de Deus, essa esperança nos dá forças para esperar. Romanos 12 nos exorta a sermos pacientes na tribulação e constantes na oração. A paciência nos ancora na certeza de que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. E essa esperança nos mantém firmes, porque sabemos que nosso Deus é bom e fiel. Claro, há consequências quando nos deixamos levar pela impaciência. Quantas vezes, em nosso desespero por acelerar as coisas, tomamos decisões precipitadas que acabam nos afastando do plano de Deus. É como tentar tirar um bolo do forno antes de estar pronto. O resultado não é o que esperávamos. A impaciência nos rouba a paz, nos leva à frustração e pode até nos fazer duvidar da bondade de Deus. Então, como cultivamos a paciência? Primeiro, através da oração. Falar com Deus sobre nossas lutas nos ajuda a entregar nossas preocupações a Ele. Segundo, ao meditar em Sua palavra. Os exemplos de paciência na Bíblia nos inspiram e nos lembram de que não estamos sozinhos nesse processo. Terceiro, ao confiar no seu tempo perfeito. Deus nunca chega atrasado. Ele sempre age no momento preciso. E quarto, ao nos rendermos à Sua vontade. Às vezes queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, mas a verdadeira paciência implica rendição e dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A paciência não é fácil, mas é essencial. É a chave para resolver problemas que exigem tempo, para nos manter firmes quando as coisas ficam difíceis e para receber as bênçãos que Deus tem para nós. Assim, se você está esperando por algo hoje, lembre-se disto. Deus está com você na espera. Ele está trabalhando em seu coração, aperfeiçoando sua fé e preparando você para algo muito maior do que pode imaginar. Mantenha-se firme, confie no seu tempo e nunca deixe de acreditar em sua fidelidade. Número 8. Humildade e dependência. Você já se sentiu exausto de tentar controlar tudo? Como se carregasse o peso do mundo sobre seus ombros, lutando com suas próprias forças para que as coisas dessem certo. É uma carga pesada, não é? Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa fazer isso sozinho. Deus nos oferece um caminho completamente diferente, um caminho que não depende da nossa autossuficiência, mas sim da sua graça e poder. 1 Pedro 5, 6 nos diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse chamado para nos humilharmos não é um ato de fraqueza, é o segredo para viver em verdadeira paz e descanso. A humildade sob a mão de Deus significa reconhecer que Ele está no controle, que seu plano é melhor que o nosso, mesmo quando não o entendemos. É abrir mão do orgulho que nos faz acreditar que podemos lidar com tudo sozinhos e nos rendermos à sua autoridade. A imagem da potente mão de Deus não fala apenas do seu controle, mas também do seu cuidado.
Não é uma mão que esmaga, mas uma que sustenta. Quando nos humilhamos sob essa mão, estamos dizendo: Deus, confio que tu sabes o que é melhor para mim. E aqui vem a promessa: no tempo dele, ele nos exaltará. Não no nosso tempo, não segundo os nossos termos, mas no momento perfeito, quando estivermos prontos para receber o que ele preparou. Jesus explicou isso de forma maravilhosa em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite direto, pessoal. Jesus não está falando apenas de um descanso físico, mas de um descanso profundo para a alma. Aquele que acalma nossas ansiedades e nos dá paz em meio à tempestade. Ele continua dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui está o segredo: aprender com a humildade de Jesus. Ele, o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir. Sua humildade não era fraqueza, era uma força que lhe permitia depender completamente do Pai. O jugo de Jesus representa seu senhorio, mas observe a promessa: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por quê? Porque você não está carregando sozinho. Ele está com você, caminhando ao seu lado, sustentando-o nos momentos mais difíceis. Muitas vezes, acreditamos que a vida cristã é pesada demais. Mas a verdade é que o fardo se torna leve quando paramos de tentar fazer tudo por nossa conta e permitimos que ele nos guie e nos sustente. O problema é que muitas vezes o orgulho se interpõe. Achamos que podemos lidar com as coisas sozinhos, que não precisamos de ajuda. Mas o orgulho é uma armadilha que nos leva à autossuficiência e, no final, ao esgotamento. A humildade, por outro lado, nos abre as portas para a graça de Deus. Tiago 4, 6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando reconhecemos que não podemos fazer isso sozinhos e nos rendemos a Ele, recebemos sua força, sua direção e sua paz. Praticar a humildade não é algo que acontece da noite para o dia, é um processo contínuo. Começa com a oração, com aquele momento de dizer a Deus: Senhor, eu preciso de Ti, não posso fazer isso sem Ti. Continua na forma como servimos aos outros, colocando suas necessidades acima das nossas. Também envolve aprender a se submeter à autoridade, seja no trabalho, na igreja ou na família. E claro, inclui reconhecer nossos erros e pedir perdão quando erramos. Cada um desses passos nos aproxima mais de viver sob a potente mão de Deus. Quando dependemos de Deus, encontramos uma força que não vem de nós mesmos. Seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E nessa dependência, experimentamos a verdadeira liberdade. Não precisamos mais carregar o peso de nossas preocupações. Podemos entregá-las a Ele, confiando que Ele tem o controle. No final, Deus promete nos exaltar no tempo dele. Pode ser que não entendamos por que temos que esperar, mas seu tempo sempre é perfeito. Às vezes, aquilo que pensamos precisar agora não é o melhor para nós, e Deus, em sua sabedoria, espera até que estejamos prontos. A humildade nos ensina a confiar nesse processo, a descansar em seu plano, sabendo que Ele não se esqueceu de nós. Se hoje você se sente cansado, sobrecarregado, lutando para manter tudo sob controle, lembre-se destas palavras: humilhe-se sob sua potente mão. Entregue seus fardos, aprenda com sua humildade e confie que Ele o levantará no momento certo. Você não precisa fazer isso sozinho. Deus está com você, pronto para sustentá-lo, guiá-lo e lhe dar o descanso de que tanto precisa. Número 9. Vencendo o medo. O medo é algo que todos nós já experimentamos em algum momento. Talvez seja aquele nó no estômago quando enfrentamos algo incerto, ou a paralisia que sentimos ao imaginar tudo o que pode dar errado. É um sentimento tão humano, mas também pode ser um fardo que nos impede de avançar, confiar e viver plenamente. No entanto, Deus tem algo poderoso a nos dizer sobre o medo. Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você consegue imaginar a força dessa promessa? Você não está sozinho. Não importa o quão grande pareça seu medo, Deus está com você. A chave desse versículo está nessas primeiras palavras. Não temas, porque eu sou contigo. O medo perde seu poder quando sabemos que não enfrentamos nossas batalhas sozinhos. A presença de Deus não é uma ideia abstrata, é real, constante e transformadora. Quando lembramos que o Criador do universo está ao nosso lado, algo muda. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas significa que não os enfrentamos com desespero, e sim com a confiança de que Deus tem o controle. E Ele não está apenas com você, Ele lhe dá forças. Eu sou o teu Deus que te fortaleço. Pense nisso. Quando você sente que não pode mais continuar, quando suas forças emocionais, mentais ou físicas se esgotam, Deus lhe dá o que você precisa para seguir em frente. Você não precisa depender das suas próprias forças, porque as dele são infinitas. Ele não deixa você cair. É como um pai que segura seu filho enquanto ele aprende a andar, garantindo que não se machuque. Mas há mais. Deus promete ajudar e sustentar você. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A palavra sempre é essencial aqui. Não há momento em que Deus diga, hoje não posso te ajudar. Sua ajuda é constante, mesmo quando você não sente imediatamente. E quando ele diz que o sustenta com sua destra de justiça, ele nos lembra que seu poder e retidão são inabaláveis. Ele não apenas ajuda, mas o faz com um propósito justo e perfeito. O apóstolo Paulo também nos lembra algo incrível em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Você percebe? O medo não vem de Deus. Ele lhe deu um espírito de poder para enfrentar qualquer desafio, um espírito de amor para agir com compaixão, mesmo diante do medo, e um espírito de moderação para manter a calma e a clareza quando tudo parece estar desmoronando. O medo pode ser um grande obstáculo para a nossa fé. Ele nos faz duvidar, nos paralisa e, às vezes, nos afasta das promessas de Deus. Mas vencer o medo é essencial para viver uma vida plena em Cristo. Há tantas coisas que Deus quer que experimentemos, mas muitas vezes permitimos que o medo nos detenha. No entanto, quando confiamos na presença de Deus, algo muda. Aquele medo que parecia inabalável começa a desmoronar, porque nos lembramos de que Deus é maior do que qualquer problema. O medo pode se manifestar de várias formas. Medo do fracasso, medo da solidão, medo do desconhecido. Mas não importa como ele apareça, Deus tem a solução. Uma das estratégias mais poderosas para vencer o medo é a oração. Falar com Deus sobre seus medos é um ato de confiança que abre a porta para a paz dele. Meditar em sua palavra também é uma ferramenta poderosa. Além disso, é importante se cercar de pessoas que o apoiem. Às vezes, precisamos que alguém nos lembre das promessas de Deus quando estamos sobrecarregados demais para nos lembrarmos delas sozinhos. Também reflita sobre as vezes em que Deus já ajudou você no passado. Essas experiências fortalecem sua fé e dão a certeza de que, se ele foi fiel antes, será novamente. Exemplos como o de Davi enfrentando Golias nos mostram que não importa o tamanho do desafio, a presença de Deus sempre será suficiente. Davi não confiou em sua própria força, mas no Deus que estava com ele. Essa mesma confiança está disponível para você hoje. O medo pode ser um inimigo poderoso, mas não tem a última palavra. Deus lhe oferece algo muito maior, sua presença, sua força e sua ajuda constante. Então, da próxima vez que o medo tentar tomar o controle, lembre-se destas palavras. Não temas, porque eu sou contigo. Agarre-se a essa promessa. Fale com Deus, confie nele e enfrente cada desafio com a certeza de que você nunca está sozinho. Ele é sua fortaleza, seu refúgio e sua paz em meio a qualquer tempestade. Número 10. Superando a adversidade.
Na vida, todos enfrentamos adversidades. Às vezes, elas vêm como pequenas ondas, incômodas, mas administráveis. Outras vezes, são tsunamis que ameaçam derrubar tudo. Talvez você esteja enfrentando um problema de saúde, dificuldades financeiras ou um conflito que parece não ter solução. Mas há algo que você precisa lembrar. Você não está sozinho nessa luta. Romanos 8:37 nos diz: em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não apenas vencedores, mas mais que vencedores. Você percebe o poder dessas palavras? Isso significa que não apenas sairemos vitoriosos, mas que essa vitória será completa, uma vitória que só Cristo pode garantir. O segredo dessa vitória está por meio daquele que nos amou. Não é pela nossa força, nem pela nossa habilidade de resolver problemas, mas pelo amor infinito de Cristo. Seu amor não é um sentimento passageiro. É um amor que o levou a dar sua vida por nós. Seu sacrifício na cruz e sua vitória sobre a morte são a base da nossa esperança. Porque ele venceu, nós também podemos vencer. Isso não significa que a adversidade desaparecerá imediatamente, mas sim que temos a certeza de que podemos enfrentar qualquer situação com ele ao nosso lado. Jesus foi honesto sobre as dificuldades da vida. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você percebe o que ele está dizendo? Ele não minimiza a realidade do sofrimento. Ele reconhece que haverá problemas, momentos de dor, até mesmo longas temporadas de luta. Mas ao mesmo tempo nos dá uma promessa: sua vitória. Jesus já venceu o mundo, e essa vitória pertence a nós como seus filhos. Quando confiamos nele, não importa quão grande seja o desafio, sabemos que ele não tem a última palavra. O amor de Cristo é a força que nos motiva a perseverar. Quando você está no meio de uma tempestade, pode ser fácil perder a esperança, sentir que não consegue seguir em frente. Mas quando você lembra que há um amor perfeito e inabalável sustentando você, algo muda dentro de você. Esse amor lhe dá forças para dar mais um passo, para continuar mesmo sem ver o fim do caminho. É um lembrete constante de que, não importa o que você enfrente, nunca enfrentará isso sozinho. A adversidade pode vir de várias formas. Pode ser algo externo, como uma doença ou uma perda financeira, ou algo interno, como a luta contra a ansiedade ou a depressão. Mas, independentemente de como ela se manifeste, Deus pode usá-la para o seu bem. Romanos 5:3 nos ensina que o sofrimento produz paciência, a paciência produz caráter, e o caráter, esperança. No meio da provação, Deus está trabalhando em você, moldando-o, fortalecendo sua fé e aproximando-o ainda mais dele. Ter uma perspectiva eterna também é essencial. Muitas vezes, estamos tão focados no aqui e agora que esquecemos que nossa vida neste mundo é apenas uma pequena parte da história. Quando lembramos que somos cidadãos do céu, que nossa verdadeira recompensa está com Deus, as adversidades perdem parte do seu peso. Isso não significa que elas deixarão de ser difíceis, mas significa que as enfrentamos com a certeza de que são temporárias e que Deus tem um propósito eterno em tudo. Deus também nos dá recursos para superar a adversidade. A oração é uma das nossas armas mais poderosas. Quando entregamos nossas cargas a Deus, não apenas encontramos paz, mas também clareza e direção. Sua palavra é outro recurso essencial. E há também o apoio da comunidade cristã. Cercar-se de pessoas que oram por você, que o encorajam e o sustentam, pode fazer toda a diferença nos momentos de dificuldade. Não podemos esquecer os testemunhos de outros que superaram adversidades com a ajuda de Deus. Pense em José, que foi vendido como escravo e depois preso injustamente. Apesar de tudo, confiou em Deus e foi elevado a uma posição de honra, salvando sua família e toda uma nação. Ou pense em Paulo, que enfrentou perseguições, naufrágios e prisões, mas pôde declarar com confiança: tudo posso naquele que me fortalece.
A vitória em Cristo não significa que nunca enfrentaremos problemas, mas significa que não os enfrentaremos sozinhos. Seu amor nos dá a força para perseverar. Sua vitória nos assegura que o sofrimento tem um limite e sua presença nos dá paz em meio à tempestade. Então aconteça o que acontecer, lembre-se disso. Em Cristo você já é mais que vencedor. Confie nele, pois seu amor é mais forte do que qualquer adversidade e sua vitória é sua para sempre. Número 11. O perdão como libertação. O perdão. Quantas vezes já ouvimos essa palavra e quantas vezes ela nos pareceu algo impossível? É algo que sabemos que é essencial. Entendemos que Deus nos chama a praticá-lo, mas muitas vezes sentimos que está além de nossas forças. Porque sejamos honestos, quando alguém nos fere, o ressentimento e a amargura parecem ser nossas primeiras reações. E sem perceber, essas emoções nos prendem, nos paralisam e nos impedem de avançar. Mas aqui está a verdade. O perdão não é apenas para quem te ofendeu. O perdão é para você. É a chave que quebra as correntes e permite que você caminhe em liberdade. Jesus foi direto ao falar sobre o perdão. Em Mateus 6,14, ele disse: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Forte, não é? Não porque o perdão de Deus esteja condicionado às nossas ações, mas porque o perdão aos outros é a evidência de que compreendemos e recebemos a sua graça. Um coração transformado pelo amor de Cristo não pode se apegar ao ódio ou ao rancor. E embora o perdão possa ser difícil, também é um ato de obediência. Não é uma sugestão, é um mandamento. O perdão nos liberta. Isso não significa que o que a outra pessoa fez está certo ou que minimizamos a dor. Não. Perdoar não é justificar a ofensa, é soltar o peso que carregamos no coração. Porque o ressentimento não apenas machuca nossas emoções, mas também afeta nossa saúde física e espiritual. Toda vez que guardamos rancor, nos envenenamos pouco a pouco. O perdão, por outro lado, é como um bálsamo que cura nossas feridas. Não muda o que aconteceu, mas muda a maneira como vivemos com isso. Pense no que Efésios 4:32 nos ensina. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui está o padrão. Perdoamos porque fomos perdoados. Deus, em sua infinita misericórdia, nos perdoou apesar das nossas falhas, rebeldias e ofensas. Como poderíamos não estender esse mesmo perdão aos outros? Não se trata de fazer isso com nossas próprias forças, porque não conseguimos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para perdoar de verdade, para soltar, para permitir que Deus cure o que parece irreparável. O perdão também é um processo. Às vezes, pensamos que perdoar significa que imediatamente nos sentiremos bem e tudo estará resolvido, mas nem sempre é assim. Há feridas que precisam de tempo para cicatrizar. O perdão começa com uma decisão: dizer, eu escolho perdoar, mesmo que ainda doa. Com o tempo e com a graça de Deus, os sentimentos começam a se alinhar com essa decisão. É importante lembrar que o perdão não é um presente para quem te feriu, é um presente para você. É a sua liberdade. E aqui vem algo fundamental. O que acontece quando a outra pessoa nem sequer pede perdão? Como perdoar alguém que nem reconhece que te machucou? A resposta é que você faz isso por você. O perdão não requer o arrependimento do outro. É um ato unilateral entre você e Deus. Não é fácil, mas é possível. Ao perdoar, você entrega a justiça nas mãos de Deus, confiando que Ele cuidará do que está fora do seu controle. Perdoar a si mesmo também é essencial. Muitas vezes, somos mais duros conosco do que com qualquer outra pessoa. Nos culpamos por erros do passado, por decisões erradas, por palavras ditas no calor do momento. Mas se Deus, o Deus perfeito,
nos perdoa, quem somos nós para não fazermos o mesmo? Perdoar a si mesmo é aceitar a graça de Deus em toda a sua plenitude, deixando a culpa de lado e abraçando a nova vida que Ele te oferece. Quando não perdoamos, nossos relacionamentos ficam estagnados. O ressentimento constrói muros entre nós e os outros, e até mesmo entre nós e Deus. Mas o perdão derruba esses muros. Ele nos permite restaurar relacionamentos quebrados, curar corações feridos e avançar para uma vida cheia de paz. Lembre-se de que o perdão nem sempre leva à reconciliação, mas sempre leva à liberdade. Se hoje você está lutando para perdoar, eu te encorajo a entregar isso a Deus. Ore, peça a Ele que lhe dê a força e a graça para perdoar, mesmo que pareça impossível. Medite no perdão que você recebeu em Cristo e deixe essa verdade transformar seu coração. O perdão não apenas muda quem o recebe, muda quem o dá. Ele te liberta, te cura e te permite viver na plenitude da graça de Deus. Não faça isso com suas forças, faça com as dele, porque não perdão, você encontrará a verdadeira liberdade. Número 12. Buscando o reino de Deus primeiro. Você já se sentiu preso em uma preocupação constante com aquilo que precisa? Talvez você se pergunte como vai pagar as contas, o que será do seu futuro ou como resolver aquele problema que parece não ter saída. Jesus sabia que enfrentaríamos essas ansiedades e por isso nos deixou uma instrução que muda completamente nossa perspectiva. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Essa é a chave. Jesus não apenas nos chama a confiar na provisão de Deus, mas também nos convida a mudar nossas prioridades para alinhar nosso coração com o que realmente importa. Quando Jesus diz primeiro, ele não deixa espaço para dúvidas. O reino de Deus deve ser nossa prioridade número 1, acima de qualquer outra coisa. Mas o que isso significa? Buscar o reino de Deus é viver sob o seu governo, é permitir que ele seja o Senhor de cada área da sua vida. Não se trata apenas de ir à igreja aos domingos ou de ler a Bíblia ocasionalmente. Trata-se de uma entrega total, de colocar Deus no centro de tudo o que fazemos, desde nossas decisões até nossos relacionamentos. Jesus também nos chama a buscar a sua justiça. Isso significa viver de acordo com os princípios de Deus, agir com retidão, compaixão e honestidade. Em um mundo que muitas vezes nos diz para fazermos qualquer coisa para nos dar bem, mesmo que isso signifique comprometer nossos valores, Jesus nos convida a viver de maneira diferente. Viver buscando a justiça de Deus não apenas transforma nosso relacionamento com Ele, mas também a forma como tratamos os outros. Agora repare na promessa que acompanha essa instrução. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando das necessidades básicas da vida: comida, roupa, abrigo. Ele nos diz que, se colocarmos Deus em primeiro lugar, não precisamos nos preocupar com essas coisas, porque nosso Pai Celestial já sabe do que precisamos. Salmos 34:10 reforça isso. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Deus não promete nos dar tudo o que desejamos, mas Ele garante suprir tudo o que realmente precisamos. O problema é que muitas vezes confundimos nossas necessidades com nossos desejos. Queremos mais dinheiro, mais conforto, mais coisas, e quando não conseguimos, nos frustramos. Mas Deus não mede sua provisão com base em nossas expectativas, e sim de acordo com o que realmente necessitamos para cumprir o seu propósito em nossas vidas. A verdadeira confiança nele está em saber que sua provisão sempre será suficiente, mesmo quando não corresponde ao que pensamos precisar. A ansiedade pelas coisas materiais pode ser um dos maiores obstáculos para buscar o reino de Deus. Nos preocupamos tanto com o que não temos que esquecemos de tudo o que já recebemos. Jesus nos chama a abrir mão dessa preocupação, a confiar que Deus tem o controle.
Mas abrir mão não é fácil, certo? Requer um ato consciente de fé, um lembrete constante de que Deus é fiel e sempre provê. E então vem o perigo de acumular riquezas. Jesus disse em Mateus 6,19: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. As coisas materiais podem nos dar uma falsa sensação de segurança, mas são passageiras. Buscar o reino de Deus nos dá riquezas eternas, uma vida abundante que não depende das nossas circunstâncias, mas do nosso relacionamento com Ele. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, algo incrível acontece. Encontramos propósito. Muitas vezes, buscamos satisfação em coisas que nunca poderão nos preencher completamente. Trabalho, dinheiro, relacionamentos. Mas ao priorizar Deus, descobrimos um propósito que vai além de nós mesmos. Percebemos que nossa vida tem um significado eterno, e isso nos liberta da insatisfação e da falta de direção. Buscar o reino de Deus não é apenas um ato espiritual, é algo prático. É começar cada dia com oração, buscando sua orientação. É meditar na sua palavra para alinhar nossas decisões à sua vontade. É servir aos outros, refletindo o amor de Cristo em tudo o que fazemos. E é confiar, mesmo nos momentos difíceis, que Deus está agindo ao nosso favor. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, tudo muda. As preocupações perdem o peso porque sabemos que Deus tem o controle. A vida ganha um novo sentido porque estamos vivendo para algo muito maior do que nós mesmos. Então, hoje, faça dessa promessa a sua verdade. Busque a Deus de todo o coração, priorize o seu reino e a sua justiça, e confie que Ele cuidará de todo o resto, porque quando Ele é a sua prioridade, nada te faltará. Número 13. Vivendo pela fé, não pela vista. Viver pela fé e não pela vista é uma das ideias mais desafiadoras e libertadoras que encontramos na Bíblia. É um chamado para soltar o visível, o tangível, e confiar plenamente no invisível, naquilo que não podemos medir nem tocar, mas sabemos que é real porque Deus assim declarou. 2 Coríntios 5:7 nos deixa isso claro, porque andamos por fé e não por vista. Essa palavra andar não se refere a um momento pontual. É um estilo de vida, uma maneira de nos movermos a cada dia com a certeza de que, mesmo sem ver o caminho completo, Deus já tem tudo sob controle. Viver pela vista é o mais natural. Queremos provas, queremos ver resultados antes de dar o próximo passo. Mas o chamado de Deus é diferente. Ele nos convida a caminhar confiando em suas promessas, mesmo quando tudo ao nosso redor parece indicar o contrário. Hebreus 11 nos dá uma definição poderosa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé não é um simples desejo ou uma esperança vazia. É uma certeza, uma confiança firme de que o que Deus prometeu se cumprirá, mesmo que ainda não possamos enxergar. Abraão é um exemplo perfeito do que significa viver pela fé. Deus prometeu a ele uma descendência tão numerosa quanto as estrelas. E Abraão creu, mesmo quando sua realidade dizia o contrário. Ele era um homem idoso, sem filhos, e ainda assim confiou na promessa de Deus. Noé construiu uma arca quando nunca antes havia chovido. Moisés guiou um povo inteiro pelo deserto, confiando que Deus proveria a cada passo. Essas histórias não estão na Bíblia apenas para nos inspirar, mas para nos mostrar que a fé não é teórica, é prática, é dar passos no desconhecido, sabendo que Deus vai à nossa frente. No entanto, ter fé não significa que nunca teremos dúvidas. Todos já tivemos momentos em que olhamos para as circunstâncias e nos perguntamos: Deus realmente está aqui? Ele realmente fará o que prometeu? Mas aqui está a chave. A dúvida não é o fim da fé. É uma oportunidade para fortalecê-la. Quando enfrentamos dúvidas, devemos voltar para a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Nela encontramos promessas que nos lembram quem Deus é e o que Ele já fez por nós. Viver pela fé também significa aprender a confiar no invisível. É fácil confiar no que podemos ver, no que podemos controlar. Mas Deus nos chama para algo maior. Ele nos chama para descansar em sua providência, em seu amor e em seu poder. E isso não é fácil, especialmente em um mundo que valoriza o imediato, o tangível, o comprovável. Mas quando confiamos em Deus, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que diz: mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, sei que Deus está agindo. Então, como fortalecemos nossa fé? A oração é fundamental. Falar com Deus, apresentar-lhe nossas preocupações, pedir que Ele aumente nossa fé. Também é essencial passar tempo em sua palavra, meditando em suas promessas, lembrando-nos de sua fidelidade no passado. Estar cercado de outros cristãos que nos encorajam e nos lembram de que não estamos sozinhos nessa caminhada também é fundamental. E claro, a obediência. Cada vez que damos um passo de fé, nossa confiança em Deus se fortalece. É como um músculo. Quanto mais o usamos, mais forte ele fica. Os benefícios de viver pela fé são imensos. A fé nos dá paz em meio à tempestade. Nos dá alegria, mesmo quando as coisas não saem como esperávamos. Nos dá esperança quando o futuro parece incerto e, acima de tudo, nos aproxima mais de Deus. Porque quando vivemos pela fé, dependemos completamente dele e, nessa dependência, encontramos plenitude. Quando enfrentamos incertezas e ansiedade, a fé é a nossa solução. É a fé que nos lembra que Deus tem o controle, que nada do que enfrentamos o pega de surpresa. É a fé que nos permite descansar, sabendo que mesmo sem ver a solução, Deus já a tem. E é essa mesma fé que nos move a agir com coragem, a dar passos de obediência, confiando que Deus nos guiará. Viver pela fé nem sempre é fácil, mas é o caminho ao qual Deus nos chama. É um caminho que nos liberta do medo, que nos dá propósito e que nos conecta com o poder transformador de Deus. Então, hoje, eu te encorajo a dar esse passo de fé. Solte aquilo que te prende ao visível e confie no Deus que vê tudo. Porque quando caminhamos pela fé, não apenas encontramos respostas, encontramos o próprio Deus. E com Ele, tudo é possível. Número 14. Descansando na paz de Deus. A paz de Deus não é como a paz que o mundo tenta oferecer. Jesus deixou isso claro em João 14, 27, quando disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você percebe o quão profundo isso é? O mundo busca a paz em coisas temporárias. Estabilidade financeira, sucesso profissional, relacionamentos perfeitos. Mas tudo isso pode desmoronar num instante. A paz de Deus, por outro lado, é diferente. É um presente eterno, que não depende do que acontece ao seu redor, mas de quem Ele é. A paz que Jesus nos dá não significa que não haverá problemas. Na verdade, sabemos que enfrentaremos tempestades, momentos de incerteza, dias em que tudo parece desmoronar. Mas sua paz é a certeza de que, mesmo em meio a essas tempestades, Ele está conosco. Não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus que traz a verdadeira paz. Essa é a diferença. Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, Ele está oferecendo algo que transcende qualquer circunstância. Uma paz que guarda seu coração e sua mente, mesmo nos momentos mais difíceis. Paulo explica isso lindamente em Colossenses 3,15, quando diz: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Essa palavra domine significa que a paz deve ser como um árbitro em nossas vidas. Pense em um árbitro num jogo. Sua decisão é a que vale e tudo se submete a ela. Da mesma forma, a paz de Deus deve ser o que guia nossas decisões, nossas emoções e nossas reações. É um princípio norteador,
uma bússola que nos ajuda a seguir, mesmo quando não sabemos para onde estamos indo. Mas há algo mais. Não fomos chamados apenas a experimentar a paz de Deus individualmente, mas também como parte do corpo de Cristo, a Igreja. A paz que Deus nos dá deve se refletir em nossos relacionamentos com os outros. Não podemos dizer que estamos em paz com Deus se vivemos em conflito constante com nossos irmãos. Esse é um chamado para viver em harmonia, buscar a unidade e ser agentes de paz em um mundo tão dividido. A gratidão desempenha um papel essencial nisso tudo. Paulo encerra esse versículo dizendo: "E sede agradecidos." A gratidão é como o solo fértil onde a paz de Deus pode crescer. Quando somos gratos, focamos no que Deus já fez por nós, em suas bênçãos, em sua fidelidade. A gratidão nos lembra que mesmo diante das dificuldades, Deus continua sendo bom e continua no controle. É difícil sentir ansiedade e gratidão ao mesmo tempo. Quando agradecemos, nossa perspectiva muda e o caos ao nosso redor perde o poder sobre nós. Agora, como podemos experimentar essa paz na prática? Tudo começa com a oração. Filipenses 4, 6 e 7 nos ensina que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar nossas petições a Deus com ação de graças. E a promessa é esta: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Falar com Deus sobre nossos fardos é o primeiro passo para receber sua paz. Em seguida, precisamos meditar em sua palavra. Quando lemos as Escrituras, nossas mentes se enchem de suas promessas e nossa fé se fortalece. A comunhão com outros cristãos também é essencial. Compartilhar nossas lutas e orar juntos nos lembra que não estamos sozinhos. Mas, sejamos honestos, às vezes há obstáculos que bloqueiam nossa paz. A ansiedade, o medo, a falta de perdão, o pecado. Todos esses são como pedras no caminho que precisamos entregar a Deus. Se você está lutando com algum desses sentimentos, lembre-se de que Ele está disposto a remover esse fardo. Basta se aproximar dele, confiando que sua paz está disponível para você. O fruto dessa paz em nossas vidas é evidente: um coração tranquilo, uma mente clara, relacionamentos saudáveis e uma vida cheia de propósito. Essa é a paz de Deus em ação. Isso não significa que você nunca sentirá medo ou preocupação, mas significa que essas emoções não terão mais o controle sobre você. Em vez disso, você encontrará descanso na certeza de que Deus está com você, que Ele é fiel e que Ele tem o controle. Então, se hoje você se sente angustiado, inseguro ou sobrecarregado, lembre-se destas palavras de Jesus: "Minha paz vos dou." Essa paz é para você. Não importa o que você esteja enfrentando, você pode descansar na certeza de que Ele está ao seu lado, guiando-o, sustentando-o e lhe dando uma paz que o mundo jamais poderá oferecer. Simplesmente aproxime-se dele, entregue seus fardos e permita que sua paz preencha cada canto do seu coração. Percorremos uma jornada que nos lembra passo a passo o imenso poder de Deus para transformar até mesmo as circunstâncias mais difíceis. Desde reconhecer sua soberania e depositar nossa confiança em seu caráter, até liberar nossos fardos por meio da oração e da entrega total. Cada ensinamento nos impulsiona a viver sob a proteção do seu amor. No final do caminho, entendemos que não se trata da ausência de problemas, mas da presença constante daquele que é capaz de usar nossas provações para moldar em nós um coração humilde, grato e cheio de fé. Agora é a sua vez de pegar o que aprendeu e colocar em prática. Ore com coragem, confie em sua palavra e nunca se esqueça de que Deus é o único que pode sustentá-lo em todos os momentos. E se no futuro você se encontrar cercado pelo medo ou pela dúvida, volte a estas verdades. Porque com a ajuda de Deus, crendo e confiando nele de todo o seu coração, não há problema que não possa ser vencido. Se você chegou ao final deste vídeo,
é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.